pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algo que aconteceu comigo há 2 dias atrás, que foi bem interessante, eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu fiz 2 perguntas em uma live de um canal que eu acompanho, de um narcisista, que eu já comentei aqui várias vezes com vocês. São canais novos, um deles, né, o outro já é mais antigo, e essa live tinham 2... eu vou colocar aqui depois o vídeo para vocês assistirem, se vocês quiserem. Eu fiz uma pergunta e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Então, nessa live tinham 2 narcisistas. Quando você estiver assistindo o vídeo, você vai ver o lado esquerdo da tela. São 2 narcisistas, né? Que é o dono do canal e um outro narcisista que também tem canal no YouTube. E do lado direito tem mais 2 sobreviventes, né? 2 pessoas que passaram por abuso. E aí vocês vão entender depois quando vocês assistirem. No minuto 17 e 15 segundos aparece a pergunta que eu fiz. E foi muito interessante, gente, porque eu perguntei 2 coisas em uma só pergunta. Eu perguntei por que é tão difícil para os narcisistas fazerem uma autorreflexão e por que eles têm esse vazio, né? Porque eles se sentem vazios. Na hora que o dono do canal clicou e apareceu a minha pergunta, vocês vão assistir, gente, ficou um silêncio, todos eles lendo, e a moça falou interessante a pergunta, porque é uma pergunta, lógico, que tem que parar para pensar, refletir, mais profunda, né? E aí os 2 narcisistas, gente, vocês vão olhar, vocês vão perceber, eles ficaram muito incomodados. Inclusive, logo depois que essa moça fala interessante, né? Ele fala desculpa. Eu acho que ele estava pedindo desculpa pro outro narcisista, né? E ele falou assim, eu até anotei aqui, gente, porque eu traduzi. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Tem como você colocar o subtítulo em português, tá? E você tem como ler exatamente o que eles estão falando ali. Eu fiz um videozinho, vou mostrar aqui agora pra vocês como é que faz. Nessa rodinha aqui, onde fala Settings, e aí você clica aqui. Aí você vem aqui onde tá dizendo Subtitles, English, Auto, aí aqui ó, fala Auto Translate. Eu não sei como é que vai estar aí pra vocês em português, mas você vem aqui em Auto Translate e aí você escolhe o idioma. Então vamos procurar o português aqui. Português, ok? E aí aparece aqui. Tá vendo? Em português. Essa aqui foi a pergunta que eu fiz e aqui estão eles respondendo. Então, gente, espero que vocês consigam, tá? Depois assistir aí com o subtítulo em português. Mas continuando aqui, esse narcisista fala assim, ele pede desculpa, né? Desculpa, eu estava aqui mexendo na configuração e sem querer clicou nessa pergunta, que eu não tive tempo para refletir. Quer dizer, porque se ele tivesse lido e refletido, ele não teria colocado aquela pergunta ali, porque eles ficaram muito incomodados, lógico. Eles não querem falar sobre o que realmente passa dentro deles, né? Porque isso traz um sentimento de vergonha. Olha só, no final ele vai falar sobre isso. Daí a moça novamente, né, lê o que eu perguntei e ela fala, boa pergunta. E aí eles começam meio que a falar aqui e ali, um pouquinho, o outro narcisista falou, ah não, porque os 2 falaram assim, ah, nós somos sobreviventes, né? E lógico que essa pergunta que eu fiz foi para os narcisistas. E eles, não. Ele tentando fazer com que ela se sentisse bem, ele também para falar sobre, porque eles estavam fugindo, não queriam responder a minha pergunta. Depois vocês dão uma olhadinha no body language dos 2 narcisistas. E aí, então, ela começa a falar do relacionamento que ela teve com o marido dela e ela explica que eles não têm eles não fazem essa autorreflexão no sentido, ela falou mais no sentido deles se olharem, porque não existe nada lá dentro. Então ela falou, não tem como refletir algo que não existe, porque eles não sabem quem eles são, eles não têm uma personalidade. Então ela fala que no relacionamento que ela teve, ela nunca foi aceita, porque na verdade o ex dela nunca se aceitou. Então ele jogava, projetava nela. E ela fala, é como uma concha vazia. Como é que eles vão projetar, refletir um vazio? E o outro sobrevivente comentou, né? Também falando que no caso dele, o problema era no sentido de, se a pessoa fosse ali fazer uma autorreflexão, ia ter que assumir a responsabilidade.
fazer essa autorreflexão teria que fazer com que essa pessoa deixasse de ser vítima, né? Sair desse papel de vítima, deixaria de usar, não poderia mais usar essa carta, esse jogo, né, de manipulação ali. E aí eles meio que concordaram aqui e ali, no final eles falaram: nossa, vocês foram ótimos, vocês já responderam, fugindo, gente, foi muito engraçado. E aí ela falou: não, mas peraí, essa pergunta foi feita para um narcisista. O outro ficou caladinho, dá pra ver o desespero dele de sair correndo dali. E aí o outro narcisista, que foi o que clicou na pergunta, ele respondeu, e eu vou ler pra vocês o que ele respondeu, gente. Olha isso. E aí ele fala assim: o que realmente acontece é que é difícil pra pessoa ser capaz, né, de fazer essa autorreflexão e admitir a porcaria que existe lá. Falando, né, que existe lá dentro deles. Olhar pra dentro, fazer essa autorreflexão é você assumir que ali só tem coisa ruim. Olha que interessante, o narcisista falando isso. Mesmo incomodado, ele não teve como fugir, porque a moça falou: oh, essa pergunta é para um narcisista. E eu aqui do outro lado, né, assistindo a live falando: que? Por um momento eu achei que ele ia tirar a minha pergunta dali. Mas ia ficar muito chato, né, se ele fizesse isso. Então teve que responder. E aí ele pegou e falou assim: admitir isso, né, significa que não somos bons o suficiente, significa que tem algo de errado com a gente e que não somos perfeitos. Porque ele explica que assumir essas coisas vai gerar um sentimento de culpa, de vergonha, e é o que eles mais odeiam sentir, é vergonha de quem eles são e do que eles fazem. Aí ele fala: enquanto isso não acontecer, essa autorreflexão, continuarão sentindo até que trabalhem em si mesmos e ver que isso é o que está realmente acontecendo de verdade por detrás, né, do personagem que foi criado ali. Caso contrário, estarão sempre fugindo dessa autorreflexão, dessa realidade. E aí ele termina dizendo que sente-se esse vazio porque não reconhecem o que está lá. Bem interessante, gente. Nossa, eu fiquei assim, né, surpresa, ao mesmo tempo feliz por ele ter respondido e ter sido sincero, porque é realmente isso mesmo que acontece. Mas eu trago aqui para vocês analisarem aí, para vocês verem como que eles ficaram bem incomodados. E o outro, no final, ele não respondeu nada, ele falou: vocês já falaram por mim, todos vocês já falaram por mim. Ele ainda brinca e faz uma cara assim como de desentendido, tipo assim, que nem criança, né, fugindo ali. E é isso, gente, eu espero ter ajudado. Deixo aqui esse vídeo pra vocês, depois deixa aqui seu comentário, me diz se você também percebeu o quanto eles ficaram constrangidos e tentaram fugir, né, dessa pergunta, na verdade, da resposta, né, de dar a resposta ali para aquilo que eu perguntei. E eu fico por aqui nesse vídeo de hoje. Fiquem com Deus, beijos a todos no coração e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!